Por isso, Paulo diz em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, não é teremos, temos, está feito. Como João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é passado, presente e futuro, é contínuo. Tirou ontem, tira hoje e tira sempre. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a essa graça na qual estamos salvos. E nos gloriamos, Paulo diz na continuidade de Romanos 5, da esperança da glória de Deus. E não somente isto, nós também, paradoxalmente, nos gloriamos das próprias tribulações. Sabendo que a tribulação, quando a gente tem esse estado de percepção, consciência e fé, só nos melhora. Quando a gente se gloria na esperança da glória de Deus, a certeza dele nos habitando, quando a gente abraça a paz com Deus que nos foi imputada, até a tribulação que chega só tem poder de me fazer bem. Sabendo isto, após se referir a gloriarmos-nos nas próprias tribulações, que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A tribulação é o laboratório, eu sou forçado a provar. E aí, se eu resisto e sigo, ela produz em mim uma experiência. Quando vier a próxima leva, eu digo, eu já passei por isso antes. Então ela gera uma experiência pedagógica aprofundadora da nossa resistência. E essa experiência vai crescendo, se dilatando, virando estrutura, raiz, carnegão, essência, densidade na gente, o que produz esperança. Quando as próximas vierem, a gente vai dizendo, conhecemos, sabemos, suportamos, aguentaremos, passaremos e venceremos. E Paulo prossegue lá em Romanos 5 dizendo, e a esperança, quando ganha essa dimensão de maturação na gente, não fica mais confusa. Elimina toda dúvida do coração. Vem a trituração, mas você não duvida. Vem a repetição, a recorrência, mas você diz, isso faz parte de um processo que me melhora. Vem a dor e você a processa, a trabalha, a aprende. Sabe que ela vai te tornar mais rijo, mais forte, mais inabalável, mais impermeável, menos fragilizável, extremamente mais adequado à existência e à vida, sem titubeios, sem dúvidas, porque a esperança que é produzida nesse processo não entra em estado de confusão, em perguntas angustiosas. Ela sabe, ela já viveu bastante para saber que, assim como superou antes, superou outro dia, supera hoje, superará amanhã, superará sempre. E quando você atinge esse nível, isso dá uma segurança poderosa para viver. Em nenhum curso de coach você vai aprender isso, porque não é algo para você testar e que acaba no verão seguinte, isso dura eternamente no seu ser. Pois bem, Salmo 32 tem essa carga de inspiração introdutória, que é o que, anos depois, 1000 anos depois, Paulo vai utilizar, aplicando num contexto muito mais amplo do significado da justificação pela fé em relação ao que Jesus realizou. Agora preste atenção, porque não foi sobre isso que eu vim falar aqui. Esses versos 1 e 2, nesse salmo aqui, na realidade, o significado deles
só se torna relevante, compreensível mesmo, no final do salmo. Vocês sabem quando a gente resolveu alguma coisa na vida e a solução está tão garantida? É muito comum entre marido e mulher, você encontra uma solução numa expectativa que era comum, e você volta para casa e você não conta nem o processo de como as coisas aconteceram, você já vem dizendo: meu amor, aquilo ali está tudo resolvido. Graças a Deus, acabou a nossa angústia. É como Paulo, como Davi, a quem se atribui esse salmo, o trata aqui. Ele vem chegando tão tomado dessa certeza que ele diz: bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Coloca-se entre o praticante e aquele que vê uma cobertura determinada por aquele que vê, que será intransponível e indevassável, ou seja, aquilo que seria e que faria com que o praticante agonizante, entristecido, envergonhado, não quisesse nunca ser nem visto pelos olhos desse que vê, agora estão cobertos. É isso que significa propiciação, cujo pecado é coberto de maneira intransponível, indevassável, acabou. Bem-aventurado, ou seja, feliz, de novo ele repete, o ser humano a quem o Senhor não atribui iniquidade. Esqueceu. Impôs-se uma autoamnésia. Não lembra dos teus pecados, eu jamais me lembrarei, como diz outro salmo, e como o escritor de Hebreus cita outra vez, e o contexto do Novo Testamento está lotado desse apagamento radical. Feliz é o ser humano a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito, por causa disso, porque assumiu isso, não há dolo. Essa é a conclusão que ele chega, e ele não espera nem contar o processo. Ele já chega explodindo esses fogos, esse réveillon de graça no coração dele. Mas vocês vão ver, guardem este início de salmo, porque vocês vão ver que ao final ele fica maior ainda. Isto dito, comecem a ler comigo agora do verso 13 em diante, que é onde ele introduz a situação de angústia e de problema. Está me prestando atenção? É onde ele introduz a crise, a angústia de ser, deste ser humano que está vivendo essa aflição. Que aflição era essa? É aquela que, não raramente, todo mundo aqui já conheceu, experimentou, e eventualmente, seja por objetividade, por realidade, ou seja por neurose culposa, religiosa ou de qualquer outra natureza, pode estar presente ainda como realidade concreta e objetiva ou como manifestação subjetiva e neurótica, tanto faz, mas pode estar presente na gente, que é a realidade da culpa, presente na humanidade inteira, a culpa. Se não fosse a culpa, não existiria a Índia, por exemplo, com todas aquelas milhares de religiões e ablações e purificações e o Ganges e tudo que se faz e os incensos. Se não fosse a culpa, onde iria parar a Igreja Católica? Se não fosse a culpa, o que seria do islamismo? Se não fosse a culpa ou o medo de juízo atribuído a consequências relacionadas a ela,
Onde estariam as religiões da Terra? De qualquer grupo ou facção. Em todas elas subjaz culpa. Se não fosse a culpa, o que seria do espiritismo kardecista? Da doutrina da reencarnação, que é uma doutrina de purificação da culpa. Do que eu não fiz de bem nessa vida, sou chamado a acordar e fazer de bem numa outra. Qualquer grupo, especialmente os evangélicos, que vivem de culpa. Os pastores ficam milionários por causa da tua culpa. É por culpa que você dizima, é por culpa que você não perde uma reunião de domingo, senão Deus não vai te perdoar se você ficar em casa fazendo qualquer outra coisa gostosa. É por causa de culpa que você se submete a atender todas as loucuras que são propostas. Você não concorda, mas diz: não, eu sei que eu sou um pecador. Logo, ele está me dizendo o oposto de tudo que eu quero, eu creio, mas eu vou me submeter porque eu sou um pecador. E eu não sei nada, quem sabe tudo é ele. Você não lê o Novo Testamento, não lê os Evangelhos, não aprende coisa alguma. Entregou o seu cérebrozinho de poucas sinapses para ser controlado por um bandido que explora a tua culpa. Sem culpa, o que fariam os psicanalistas? O que teria sido do meu amigo Freud? Do meu amigo Jung? O que seria do Lacan? Do Carl Rogers? Ou de qualquer outro? Eu estou mencionando aqui as figuras mais eminentes. Culpa. Culpa. A gente está, por exemplo, no meio de uma semana de um debate, e aí o verso 3 coloca Davi dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, por causa dos meus constantes gemidos. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, ele, que antes tinha falado bem-aventurado, aquele a quem Deus não atribui iniquidade, começa agora no verso 3 a dizer o que é que ele teve que solucionar para chegar nesse estado de alegria ebuliente. Qual era o estado no qual ele estava? Culpa. Sem coragem de falar no assunto. Com ninguém. Ele diz que ele calou. E o tempo no qual ele calou aquilo que só ele sabe que o esmagava, ele teve consequências psicossomáticas. Os ossos doeram. Ele gemeu os gemidos de dores, de somatizações em juntas, em articulações, em órgãos, como acontece naturalmente. O acúmulo culposo não tratado, não confessado, não resolvido, não dialogado, não exposto, introjetado, ao contrário, produz todo tipo de doença que você queira na gente com o passar do tempo. Alguns num tempo curto, quando é algo gravíssimo e intensíssimo, em outros casos, médio e longo prazos, mas infalivelmente um dia vai chegar. Porque o inconsciente não esquece, o corpo não esquece, as células guardam essa memória e esse processo vai ser deflagrado, a menos que antes dele ser deflagrado, ele seja tratado. Que é o que eu vou dizer a você como é que se trata depois. Ele diz: enquanto eu calei, eu me arrebentei de dor, gemido, angústia. Porque a tua mão
pesava dia e noite sobre mim. Era assim que ele interpretava a culpa dele, a angústia neurótica, o peso da transgressão. Era como se houvesse uma perseguição divina contra a mente dele o dia todo. Quem suporta perseguições celestiais? Quem suporta? Que alma aguenta imaginar que Deus está perseguindo contra você, querendo te esmagar de dia e de noite? Quem tem poder para aguentar algo dessa força covardemente soberana, aplicada e destrutiva contra o meu ser? E ele diz: eu não tinha coragem de falar, e enquanto eu silenciei, eu comecei a gemer de dor, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como em sequidão de hostil. O único lugar no Velho Testamento onde essa palavra sequidão aparece é nesse versículo aqui, que literalmente significa ficar torrado, ser colocado num fogo que queimou, torrou, vai fazendo você virar um torrão por dentro. Ele associa isso também à chegada de um verão interminável, como se tudo à volta dele tivesse se transformado num lugar completamente ermo, seco, sem chance de nenhuma vida eclodir, porque as condições eram de torramento psíquico e espiritual da existência interior dele. É assim que ele se sente esmagado por Deus. Aí ele chega ao verso 5. Enquanto ele calou, ele ficou assim. Enquanto ele não procurou ajuda, enquanto ele não buscou a sinceridade terapêutica de alguma forma de confissão, enquanto ele não teve a coragem de procurar gente honesta, sincera, discreta, pura, singela no Senhor, para abrir o coração, como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, na epístola dele: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Ele reafirma esse mesmo princípio do Salmo 32. Se guardar essa acumulação enquanto você calar, você vai adoecer. Aí vem ele aqui e nos faz essa declaração: confessei-te o meu pecado. Aí a vida começa a mudar todinha. E ele não diz que confessou para um amigo, nem nada, ele falou, foi direto com Deus. O que é uma condição infinitamente superior. Quando você tem essa segurança, tem gente que precisa de alguma forma de face ou mediador humano para sentir que falou. Muita gente sente. Por isso os confessionários têm a sua utilidade quando o sacerdote é honesto. Por isso o aconselhamento pastoral tem a sua utilidade quando o conselheiro é puro, limpo, santo e não tira proveito de nada nem de ninguém. Por isso o terapeuta ou a terapeuta podem ter um lugar de significativa importância, pelo menos de alívio para a alma. Mas a solução é mais do que um falar. É um falar com quem pode declarar que eu estou perdoado. É por essa razão que o meu amigo Freud vai analisando, recortando, anatomizando, vai mostrando os descaminhos dos transtornos e tudo, mas quando chega naquela hora de dizer, vai em paz, shalom, shalom, os teus pecados estão perdoados, ninguém diz.
Nem ele, nem Jung, nem ninguém. Nem os pastores. Os pastores diziam, não falta mais o culto, vem, dizime com sinceridade para o Senhor ver. Não perca nenhuma reunião que é para o Senhor anotar. E se você fizer isso algum tempo, ele vai botar como crédito em seu favor e o seu pecado estará perdoado. Hoje em dia, ficou assim, tudo é barganha. Mas não era originalmente assim, nem é. Confessei-te o meu pecado a Deus, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu, particularmente, passei a minha vida inteira resolvendo as minhas coisas com Deus mesmo. Houve talvez uma ou duas coisas na vida que eu tenha resolvido também com a minha mulher, mas não porque tivesse que resolver com ela, porque eu sabia absolutamente como resolver tudo com Deus, que foi como eu fiz a minha vida inteira. Confessei-te o meu pecado. Às vezes o intermediário humano é bom, muito mais para a nossa impressão de validação psicológica, de ter feito e de ter concluído e de ter recebido simpatia indulgente. Tem gente que necessariamente precisa de algo assim. Mas se você crescer na sua consciência de maturidade, você pode fazer como Davi, que não tinha nem para quem falar, mas declara: confessei-te. Enquanto eu encobri, eu morri, até que eu entendi, confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei, acabei com as dissimulações, com as explicações, com as justificações, com as tentativas de diminuir o agravo, não! Eu te trouxe tudo, com a verdade absoluta de quem eu sou, com a maior visceralidade. E eu disse a ti, confessarei a ti as minhas transgressões. E quando eu disse que te confessaria, olha o que diz esse verso 5 no final. Eu disse que te confessaria, mas tu antecipadamente perdoaste a iniquidade do meu pecado, não esperou confissão nenhuma. Aquela intenção sincera de dizer, é contigo que eu tenho que resolver, não precisa nem de confissão. É como o pai do filho pródigo, você lembra? Do garoto mais jovem que saiu de casa, foi para uma terra distante, gastou todos os bens da família, torrou tudo na suruba e no swing e no, na gandaia, no poliamor, e tudo que você quiser, torrou tudo. Aí acabou, foi ter que comer babugem entre os porcos. Quando viu que era uma vida insuportável, eu disse, não, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá todos têm pão com fartura. Aí ele ensaiou uma oração sincera. Eu vou chegar lá e vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Aí ele saiu. E o texto de Lucas 15 diz que ele vinha ainda longe. Quando o pai o avistou, o cara todo desgrenhado, ferrado, lanhado, arrebentado, vinha ali claudicante, mas o pai olhou e falou, aquilo é a silhueta do meu filho. E nem esperou, saiu correndo na direção do garoto e se encontraram no meio do caminho. E o garoto veio logo dizendo,
Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. E o pai interrompe a declaração deles, não deixou o garoto prosseguir, dizendo: já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. O pai: você está perdoado, meu filho. Voltar é a confissão. A atitude é a declaração. Chamou todo mundo em volta e disse: tragam o anel da família que ele vendeu lá na terra distante, bote outro aqui. Sandália nos pés, roupa bonita para cobri-lo e contratem a melhor banda da cidade, porque hoje à noite a gente vai dançar até o dia nascer, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É o mesmo Pai, por isso é a mesma ação. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor a minha iniquidade, e ele... E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado antes de eu fazer a minha playlist de misérias. Tu já interrompeste tudo. E o verso 6 diz: sendo assim, olha o resultado disso ser assim. Não só faz um bem imediato, absoluto, total, redentor, propiciador, pacificador, de serenidade em mim, no meu espírito, mas ele diz: sendo assim, se é verdade que pode ser assim, e se assim é, todo homem piedoso, toda mulher sensível te fará súplicas, recorrerá a ti em tempo de poder encontrar-te. Quem quer que ouve falar que tu és assim, corre imediatamente para debaixo desse amor. É a graça que eu experimento e que vibra como convite a tantas outras pessoas que dizem: a graça de Deus sobre o Caio pode ser a graça de Deus sobre mim. A graça de Deus sobre qualquer um de nós que recebeu esse benefício é um grito e um convite para que outros que tenham a mesma sensibilidade espiritual entrem para ficarem sob a proteção desse refúgio e dessa sombra. Todo ser humano piedoso, com efeito, também quando transbordarem as muitas águas, os dilúvios da vida já não o atingirão, ele já não terá medo disso, ele não se afogará no seu próprio medo de nada, porque o amor de Deus manifestos nessa graça lança fora o medo. Tu és o meu esconderijo, é a primeira coisa que vai acontecendo. O amor lança fora o medo, eu paro de ter medo das tempestades e dos transbordamentos e dos dilúvios e dos afogamentos, não me atingirão. Eu ganho segurança. Tu és o meu esconderijo, eu sei em quem me abrigo. Tu me preservas da tribulação existencial, angustiosa, eu estou pacificado em ti e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu vou parar aqui. Domingo que vem eu continuo.